Estratégia da WA2. Como desenvolvemos o trabalho para as empresas de pequeno porte. Muito é falado sobre a LGPD, mas o que acontece de verdade com quem não estiver em conformidade com esse negócio? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está em vigor desde agosto passado e ela serve para garantir a privacidade das informações das pessoas naturais, e o descumprimento, como vocês podem ver aí, ele gera multa de 2% do faturamento do ano anterior, que pode chegar a 50 milhões de reais por ação, fora o sequestro do banco de dados por 6 meses. E para que você implante esse processo, você precisa seguir requisitos obrigatórios descritos em 2 normas internacionais, que é a ISO 27002, que é a Norma Internacional de Segurança da Informação, e a ISO 27701, que é a Norma Internacional de Privacidade de Dados. Mas muitos dizem por aí que meia dúzia de documentos e, sei lá, 100 reais, 50 reais resolvem esse problema. E muita gente diz, o meu advogado já está vendo isso para mim, já resolveu esse problema. Para essas pessoas, meus amigos, a gente só pode desejar muita sorte mesmo, porque isso não resolve o problema. Eu lhes afirmo que isso não resolve o problema. Mas aos que, como você, querem de fato fazer o que precisa ser feito e tratar o assunto com a responsabilidade, a gente apresenta uma oferta muito especial. E eu quero que você escute muito bem o que a gente tem a dizer. Todos os nossos serviços incluem tudo o que é necessário tecnicamente falando. Além da criação de políticas, a gente realiza análise recorrente na rede de computadores, mesmo que você tenha só um computador ou nem isso. A sua empresa operar só com formulários e papel e aguarda em arquivos, cadernos, você tiver só informações manuais. Não importa, porque a lei vale para você igualmente. Você, tanto quanto qualquer empresa, pode sofrer uma denúncia, porque você, pequenino, não vai ser fiscalizado e inspecionado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas acredite, nós estamos preocupados com você, porque os grandes, muitas empresas grandes se preocupam. Mas a WA2 se preocupa com você, que é pequeno. E a gente sabe que se você tiver uma multa com 10, 15 pessoas na sua base de dados, no seu grupo de clientes, melhor dizendo, que venham a te denunciar, você não segura a primeira multa. E não segurando a primeira multa, você quebra. E como a gente sabe o que precisa ser feito, a gente quer te trazer essa oferta, e a gente sabe que essa oferta ela é única, não existe outra como ela no mercado. Para quem se destina essa oferta? Empresas pequenas com 20 funcionários, até 20 funcionários, até 10 computadores, pode ter um servidor dedicado ou não, pode ter um serviço em nuvem ou não, até 5 IPs externos e 10 IPs internos, ou seja, poucos computadores e poucos acessos ao ambiente tecnológico da internet, com OCRs específicas que façam parte de um grupo econômico, mas atuem de modo independente, concessionárias de veículos, por exemplo, franquias, empresas que possam ser parte integrante de negócios maiores, mas que uma vez ligados a eles, não são absorvidos por eles dentro da questão da LGPD. É muito importante entender que a LGPD ela atua diretamente na questão dos CNPJs. Portanto, cada CNPJ precisa ter a sua estratégia de LGPD definida e montada. Quanto vale essa oferta especial que a gente apresenta para o mercado? O diagnóstico para fazer esse trabalho é um trabalho de 1 semana, 10 dias. Ele custa R$ 3.570 e depois, para implementar, são mais 12 parcelas de R$ 1.190. E esse trabalho é renovável anualmente pelo índice de correção do salário mínimo em todo janeiro. Por que esse contrato é renovado todos os anos? Porque se trata de um serviço ininterrupto, porque é exigido para o cumprimento da Lei 13.709/18, que é a LGPD, e ele corresponde a implantar toda a EBNT, ISO e EC 27002 e 27701, e ele tem vários serviços que são anuais.
Fora isso, a realização da privacidade exige a presença de um profissional que te represente frente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E nós oferecemos isso no pacote de serviços completo. E essa apresentação que a gente está fazendo aqui, ela foca na questão do diagnóstico para que você saiba qual que é o efetivo tamanho do seu problema. A dinâmica do projeto para uma pequena empresa, ela nasce do diagnóstico da situação frente às normas ABNT 27.002 e 701, que norteará todas as demais ações. Esse diagnóstico é realizado através de metodologia e ferramental própria, que vai ser feito com a ajuda do cliente, porque nós reunimos um grupo de clientes com o nosso ferramental, enviamos para ele um questionário, o instruímos a preencher esse questionário na nossa presença. Ele envia esse questionário respondido para nós, uma vez que nós o instruímos a preencher, e nós fazemos todo o processo da criação do relatório final, onde ele vai ter o diagnóstico da situação real dele, frente à necessidade de implantação. E como isso funciona? A partir desse modelo que a gente coloca aqui. Aí nós temos um exemplo da nossa ferramenta, com 2 controles no meio de 177 controles, que são perguntas, na verdade. Aí a gente tem 2 exemplos, um exemplo de política e um exemplo de divulgação, de aprovação de política. Tá? Então, essa informação ela é colhida e aquilo que estiver implementado vai ser solicitado evidência, porque uma vez que você tiver implementado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai te pedir: você tem? Então eu quero ver qual que é a evidência de que você tem. Uma vez que não estiver implementado, isso vira plano de ação, que é o trabalho da implementação que nós vamos fazer. E aquilo que não se aplica vai ser apresentado para você como o que não tem a ver com o seu negócio. Porém, todo ano isso pode mudar, porque a lei muda e o teu negócio muda também. Então, todo ano, essa questão do implementado, não implementado e não aplicável pode mudar. E aí nós temos o resultado ilustrativo nesse próximo slide, que apresenta no diagnóstico esses 2 gráficos, onde o primeiro mostra o que não é aplicável, o que está implementado e o que não está implementado. Nesse exemplo que nós temos aqui, nós vemos 73 controles não implementados. Portanto, esse é o foco do nosso trabalho. E aí a gente faz uma depuração disso, onde nós temos dos 73 controles, 9 muito altos, 40 altos e 7 médios. Temos também 11 muito baixos e 6 baixos. Nosso foco é nos 56 controles muito alto, alto e médio, que são os que vão te gerar problema com o LGPD. Os outros, apesar de serem não conformidades, portanto não estão implementados, eles não geram problema com o LGPD. Mas eles precisam ser observados porque eles podem mudar de status. Por isso, todo ano esse trabalho tem que ser repetido. E o nosso trabalho, ou nesse exemplo que a gente está colocando, o nosso foco vai ser apresentar as soluções baseadas nesses caras aí. Ou seja, nós vamos apresentar um plano de ação para vocês com procedimentos mais ou menos como esse que você vê aí. Esse controle pode ser implementado por meio de seguintes procedimentos. Para cada controle que não foi implementado, você vai ter o procedimento destinado ou descrito dessa forma. E baseado nesse exemplo, nós vamos ter nesse relatório 56 recomendações totalmente detalhadas de como resolver cada ponto obrigatório. Muito bem. Nas perguntas naturais, para a gente finalizar essa visão, a partir dos gráficos de entendimento, existem perguntas que a gente escuta dessas pequenas empresas com as quais nós estamos conversando, ou seja, companheiros vossos que já apresentamos esse tipo de solução. Eu contrato esse diagnóstico, esse nível de recomendação ele é bastante completo. Para que eu preciso contratar a W2 para implantar o restante do projeto? Primeiro, porque a gente pergunta: você tem braço para realizar esse trabalho? Segundo, você tem braço qualificado para realizar esse trabalho? E terceiro, admitindo que você tem os 2 itens, no final você vai ter plena certeza de que tudo está conforme? Eu te respondo que não. Portanto, contratar a gente é a certeza de que o processo vai estar funcionando a contento. Porque nós somos os caras para resolver o teu problema. Nós temos a solução para resolver o teu problema. Nós conhecemos esse assunto. Trabalhamos com isso há mais de 30 anos. Não estamos brincando para te apresentar essa solução. Temos todo o conhecimento e todo o ferramental necessário para poder atender e para te representar frente à Agência Nacional de Proteção de Dados.
Outra pergunta, fazendo esse diagnóstico, o que eu tenho de fato para atender LGPD? Você tem o plano de ação, que vai demonstrar a intenção em resolver o problema caso ocorra uma denúncia e você tenha que se defender frente à NPD. Mas se você tiver isso e não mostrar para o auditor, caso você seja denunciado, que você vai implantar isso, ou seja, eu tenho o diagnóstico e tenho o plano de ação, isso a WA2 te entregou. Aí o cara pergunta, tá, e a quantas está a tua implantação? Você fala, eu não fiz. Você é a mesma coisa que você ter ido ao médico, o médico ter dito para você, ó, você está doente, você precisa tomar essa medicação. Você não fez nada. Então eu até digo para você que você deveria não ter ido ao médico, porque você simplesmente não vai seguir a recomendação dele. Então para que você gastou tempo e dinheiro indo ao médico? Eu acho que é importante que você siga as recomendações dele. Outra pergunta que faz é o que eu ganho, né, contratando o pacote completo. Primeiro, o ganho financeiro. Já que um mês depois que esse diagnóstico ele ocorre, ele perde a validade. E segundo, a tranquilidade de ter um serviço especializado realizado de início ao fim, conforme ele exige. Então, uma vez que você tiver o diagnóstico e o plano de ação, contratando o pacote inteiro, nós vamos desenvolver esse modelo para você e vamos implementar tudo o que você precisa. Outra pergunta, o que a WA2 me dá de fato com o diagnóstico? O conhecimento real da sua situação frente à necessidade da conformidade com a lei. E tudo aquilo que você precisa fazer, fora o que tem acontecido com as empresas e clientes, uma vez que você passa a fazer parte da nossa base de clientes, para os quais a gente informa o tempo inteiro o que tem acontecido. Eu posso lhes afirmar, todo dia tem novidade em relação ao LGPD, desde agosto último. Todos os dias existem informações sobre invasões que estão acontecendo no mercado, evasões, porque a LGPD exige que sejam informadas as pessoas que façam parte da base de dados de organizações governamentais, de organizações de terceiro setor, de empresas, onde você tem informações sigilosas e privativas guardadas nesses bancos de dados. E o que a WA2 te dá de fato com o pacote completo? Como o próprio nome diz, o serviço vai ser completo. Isso significa que, no fim do período em questão, a lei vai ser executada para você, ou seja, você vai estar pronto. E nós teremos o seu EPD obrigatório. Uma vez que, no momento que você for acionado, tiver qualquer problema frente à NPD, nós vamos fazer esse processo para você. Ou seja, a gente incrementa conhecimento para você, todo o seu time, aumentando a sua competitividade, inclusive, porque pode ter certeza, meu caro empresário, meu caro pequeno empresário, em pouco espaço de tempo, e eu posso lhe afirmar que até metade do ano que vem, quem não tiver LGPD vai começar a ser excluído do mercado. As empresas vão começar a perguntar, você tem LGPD? Não, então eu não quero fazer negócio com você. Você pode ter certeza que a comprovação de ter LGPD vai ser um fator agregador para que você faça negócios com o mercado. Então não perde mais tempo, amigão. O que você está esperando? Ser multado, sofrer uma denúncia? Ou ser o primeiro dentre os seus amigos para amargar a perda do seu negócio? Procura a gente tem a solução para você e a gente sabe qual é a tua dor. A gente está aqui para te ajudar. Aproveita essa oportunidade, a gente é especialista e eu sei que não existe no mercado solução mais interessante do que essa. Seja em amplitude, seja em valor, isso não é conversa de vendedor, não é papo de esperar trem. WA2, sua segurança em nossas mãos. Está aí o meu telefone, eu sou o William Levati, sou muito bem recomendado no LinkedIn, tenho 35 anos de mercado, Marcelo Bezerra também muito bem recomendado, um profissional de primeira linha, 40 anos de experiência, está aí os nossos telefones e os nossos contatos. Nosso site também. A gente espera você para que você possa fechar negócio com a gente. Um grande abraço e até a próxima.